abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Hoje a gente vai falar de uma mulher, na verdade... na quinta-feira passada eu estive aqui, só que assim que eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim, olha Maila, senta aqui que você vai assistir a minha pregação. E ela pregou na quinta-feira passada na sede sobre a mulher do fluxo de sangue. Só que a minha mãe pregou e essa mensagem ela ficou no meu ouvido toda semana, e eu refleti nessa mensagem, eu falei, não, eu também vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. E hoje a gente vai falar sobre uma mulher que é uma mulher que não tinha nome, é uma mulher que não tem nome, essa mulher ela não tem voz na sociedade, mas essa mulher ela tinha algo muito poderoso que era a fé. Sabe, esse ano a gente está no ano da manifestação do poder de Deus. Só que aí a gente crê que milagres vão acontecer, prodígios vão acontecer. Só que deixa eu te dizer uma coisa, nada adianta a gente orar, nada adianta a gente fazer campanhas de oração para o Senhor mover, para o Senhor curar, se você que precisa não tiver uma coisa muito pequena e muito simples, a fé. Essa mulher, ela não tinha nada, ela não tinha nome, ela não tinha talvez voz na sociedade, era uma mulher, naquela época as mulheres não tinham muita voz, só que essa mulher, ela tinha fé. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela sofria há 12 anos. Essa mulher, ela já estava cansada, ela era rejeitada, e eu imagino ela sem esperança. Sabe, essa mulher, ela vivia dessa forma, e eu imagino que diariamente ela chorava, eu imagino diariamente quanto ela sofria. Só que aquela mulher, ela não se contentou com a situação que ela teve. Ela pensou, olha, eu sofri até aqui, mas amanhã eu vou me encontrar com Jesus e eu tenho a certeza que a minha vida vai ser mudada. Aquela mulher, eu tenho a certeza que talvez, eu não sei quanto tempo ela ouviu falar de Jesus, mas assim que ela ouviu dizer que Jesus ia passar na porta da sua casa, ou ia passar na sua cidade, ela pensou, não, até hoje eu sofri, mas hoje eu tomo uma atitude, eu mudo de vida. Não, até hoje eu sofri, só que hoje pela fé, eu creio que eu vou ser curada. E essa mulher, ela vivia assim, triste, sofrendo, doente. E sabe, eu estava meditando nessa passagem, como eu estava dizendo, e eu fiquei imaginando quantas pessoas não se encontram como essa mulher. Sabe, talvez você não esteja há 12 anos, mas talvez você esteja há uma semana, talvez você esteja há 5 dias, talvez você esteja há um mês, sofrendo em silêncio. Ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo com você, mas por dentro você está sangrando, por dentro você está doente. Você olha para você, as pessoas talvez até pensam, nossa, como ela está calada, nossa, como ela está quieta, nossa, o que será que está acontecendo? Ou então, porventura, você disfarça muito bem, você vem na casa do Senhor, você consegue sorrir, você consegue abraçar os seus irmãos, mas por dentro você está sangrando. Só que a Bíblia, ela vai dizer que um toque de fé mudou a história daquela mulher. Então eu quero te dizer que nessa noite, se você também tiver fé, o Senhor, Ele também pode mudar a sua história. O mesmo Senhor que passou na porta da casa daquela mulher, o mesmo que Senhor que visitou a cidade daquela mulher, Ele visita hoje a Adef e Alhandra, Ele visita hoje a cidade de Alhandra. E se você tiver fé,
pode mudar a sua vida, amém? E a Bíblia vai dizer no versículo 25 e no versículo 26, que essa mulher, ela sofria fisicamente, primeiramente. Quem é mulher, a gente sabe que, gente, quando chega esses 5 dias, esses 7 dias, a gente quer morrer. A gente quer que esses 5 dias passem, que a gente nem vê. A gente quer que esses 7 dias passem voando. E eu, graças a Deus, sou por menos 9 meses livre desse sofrimento. Eu estou como? Aleluia, glória a Deus. E lendo essa passagem eu me lembrei da Ellen Souza, que contou que ela sofreu durante alguns anos da vida dela com cólicas muito fortes. E ela falou como essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Mas eu quero enfatizar aquilo que ela disse, que ela sofria muito. Ela sentia muita dor, ela procurou todos os médicos, porque a dor que ela sentia não era normal. E agora eu quero te convidar você a imaginar uma mulher, 12 anos, sofrendo sem parar essa mesma dor. Uma mulher dia após dia acordando com essa mesma dor. Uma mulher que talvez quando ela acordava, ela pensava, olha, talvez eu não estou sentindo nada, deixa eu ver se eu estou curada. E quando ela ia ver, não, a dor estava lá, a dor permanecia. Então essa mulher, ela sofria primeiramente fisicamente. A segunda dor que essa mulher sentia era a rejeição social. Como vocês sabem, antigamente, quem padecia deste mal, dessa mulher, eles não podiam ficar no meio das pessoas porque ela era considerada impura. Então eu não sei se era como um leproso que não podia chegar perto de ninguém, mas essa mulher, de certa forma, ainda que não fosse como um leproso, ela não podia estar perto da sociedade, ela não podia chegar perto das pessoas, ela não podia conviver de forma normal com as pessoas, porque ela era considerada impura. Então, além da dor física, essa mulher, ela também tinha uma dor social, porque ela não podia dar um abraço em alguém. Talvez imagine a gente quando está mal, quando a gente está sofrendo, o que a gente mais quer, a gente até vem para a casa do Senhor e fala assim, olha, Senhor, usa alguém para me abraçar hoje. Olha, Jesus, usa alguém para falar comigo hoje. Só que essa mulher, ela não tinha isso. Essa mulher, além da dor física que ela tinha, ela também tinha uma dor de não poder ser abraçada, de não poder ser tocada, porque ela era rejeitada socialmente. E o terceiro ponto é que essa mulher, ela estava, como se costuma dizer, quebrada, irmãos. Ela tinha gastado tudo que ela tinha, a Bíblia vai dizer, e não tinha mais nada. Talvez essa mulher, no início, quando ela descobriu, ela era uma mulher rica, tinha muitas posses. Olha, logo pensaram, não, a situação dela vai ser resolvida fácil, ela tem muito dinheiro, ela vai no melhor médico, certamente ela será curada. Contudo, foi passando o ano, e aquela mulher gastando tudo que ela tinha, e ainda assim, o seu problema não tinha sido solucionado. Ainda assim, gastando tudo que ela tinha, os médicos não puderam fazer nada por ela. Então essa mulher, ela estava sofrendo fisicamente, ela era rejeitada socialmente e ela não tinha mais dinheiro. Ela gastou tudo que ela tinha. Aleluias. Só que a Bíblia, ela vai dizer que no versículo 27 e 28, ela vai dizer, olha, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Sabe, eu não sei como é que essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia passar. Talvez alguém gritou e falou, olha, fulana, Jesus vai passar. Olha, eu vi dizer que ele já curou o cego, ele já curou o paralítico. Por que você não tenta a sua sorte para você ser curada também? Talvez você está aqui nessa noite e você já viu tanta gente ser curada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por que você não tenta a sua sorte? Pode ser que hoje Jesus te cure também. Só que aquela mulher, ela entendeu que não era somente chegar até Jesus, ela precisava ter alguma coisa que a deixasse diferente no meio de uma multidão. Pense comigo, era uma multidão muito grande. Como você iria fazer para chamar a atenção de Jesus em meio a uma multidão de mais de 100 pessoas, de mais de 200 pessoas? Então eu imagino aquela mulher dentro da sua casa pensando, olha, eu já gastei tudo que eu tenho, as pessoas me rejeitam, eu estou sofrendo, mas eu preciso de fazer alguma coisa, porque essa é a minha última chance. Eu não tenho mais dinheiro para ir no outro médico, eu não tenho mais tempo para ficar esperando ser curada
algum dia. Então eu preciso de tomar alguma atitude que mude a minha história. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela usou da sua fé e ela diz, olha, se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela não precisava de palco. Ela nunca disse, olha, eu não preciso de abraçar Jesus e eu vou ser curada. Ela não diz, olha, talvez se eu chegar perto de Jesus e Ele falar comigo, eu serei curada. Não, essa mulher, ela não quer ser vista. Ela fala, olha, se eu somente tocar nele, eu serei curada. E a lição que essa mulher nos dá é que a fé, ela não é para se sentir, mas a fé é para aqueles que decidem acreditar no que o Senhor pode fazer. Essa mulher, ela não viu o milagre, mas ela acreditou no milagre. Essa mulher, ela não sabia se ela ia ser curada, mas ela preferiu acreditar que ela seria curada. Então o que mudou a história daquela mulher foi a fé que ela teve. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela faz o plano, que é, olha, se eu tocar somente nas vestes dele, eu não preciso que ele me veja, eu não preciso falar com os discípulos, eu não preciso fazer como o paralítico e descer pelo teto, não, eu não preciso de nada disso, eu não preciso de fazer como o cego e gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não, eu só preciso de tocar na orla das vestes de Jesus, que eu serei curada. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, no versículo 27, ela rompe as barreiras que a impediam de chegar até Jesus. Aquela mulher, ela enfrenta uma multidão por detrás de Jesus, porque afinal ela era impura, como eu disse a vocês, e a multidão não a poderia ver. Ela não poderia estar no meio daquele povo, porque ela era impura, ela não poderia estar ali. Só que aquela mulher, naquele momento, ela pega a fé que ela tem e ela enfrenta a multidão. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela rompe a multidão, ela rompe as regras religiosas do tempo, ela vence o medo que poderia estar assolando a vida dela e ela toca em Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que assim que essa mulher tocou, irmãos, não foi assim que Jesus liberou a palavra, não foi assim que os discípulos começaram a louvar, não foi assim que as pessoas começaram, não. Assim que ela tocou em Jesus, o fluxo que ela tinha de sangue, que durava 12 anos, cessou. O fluxo, a doença, o problema que ela tinha durante 12 anos, assim que ela tocou em Jesus, cessou, parou. E nessa noite eu tenho a certeza que não será diferente. Eu não sei o problema que tem te assolado, eu não sei se tem sido durante um mês, durante uma semana, eu não sei quais são as preocupações que estão na sua mente ou no seu coração, mas eu quero te dizer que a partir do momento que você tocar em Jesus, Ele vai mudar a sua história. Talvez você está aqui e você fala, não, Maila, mas eu estou muito discreta, eu não faço muita coisa para o Senhor, eu não canto, eu não toco, eu não prego, eu não dirijo o culto, mas essa mulher, ela também não precisou de palcos para ser curada, ela precisou simplesmente tocar na orla de Jesus, aleluia. O segredo para essa mulher ser curada não estava naquilo que ela fazia ou poderia fazer para Jesus, não, estava na fé que ela teve em tocar em Jesus, aleluia. Então nessa noite o Senhor, o mesmo Senhor que passou na casa daquela mulher, que passou na cidade daquela mulher, Ele passa nessa igreja, e Ele não está limitado a pastores, Ele não está limitado a obreiros, Ele não está limitado a levitas, Ele não está limitado a pregadores, Ele está acessível para todo aquele que nele crê, aleluia. Ele está acessível para todo aquele que decidir se prostrar e tocar nas orlas dele, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o que eu acho mais interessante é no versículo 33 e o 34, que a gente vê que ela, assim que ela toca em Jesus, ela é curada. Então Jesus, ele poderia simplesmente deixar essa mulher ir, tipo, olha, eu senti virtude, alguém foi curado, mas tipo assim, tudo bem, né? Deixa as pessoas irem, deixa ela ir. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele faz questão de parar a multidão e dizer, olha, alguém que me tocou. E o mais interessante é que
eu fico incrédula com a incredulidade dos discípulos. E os discípulos vão dizer: olha, Jesus, como é que o Senhor fala que alguém te tocou? Olha o tamanho da multidão que te cerca. Olha o tamanho da multidão que está te tocando. Como é que o Senhor fala que alguém te tocou? Só que aqui a gente aprende uma lição muito importante, que é: não importa quantas pessoas estejam no ambiente. Talvez você entre na casa do Senhor e você fala: olha, será que porventura o Senhor pode me notar no meio dessa multidão? Olha, talvez estão aqui 20, 30, 40 pessoas. Será que ainda assim o Senhor pode achar graça em mim? Olha, eu estou vendo que o irmão também está adorando. Estou vendo que o irmão está tocando em Jesus. Será que vale a pena eu tocar? Será que ainda assim o Senhor conseguirá fazer alguma coisa por mim? Aquela mulher, ela não se limitou a olhar para a multidão que cercava Jesus. Aquela mulher, ela nem estava interessada se era 30, se era 40, se era 100 pessoas apertando Jesus. Ela pensou: olha, eu só preciso de tocar nele. Eu não preciso que ele olhe para mim. E nessa noite, meu irmão, não importa quantas pessoas estão aqui na casa do Senhor. Talvez a gente está 10 clamando, mas eu deixo eu te dizer, ainda há lugar para o 11º. Talvez sejam 5 pessoas clamando a Jesus aqui. Você fala: olha, será que ainda se eu clamar, o Senhor fará alguma coisa para mim? Ainda há lugar para o 6º. Talvez estão 15 pessoas aqui e você fala: olha, sério, já estão 15 pessoas orando, clamando, pedindo por alguma coisa do jeito. Será que vale a pena? Ainda há lugar para o 16º aqui nessa noite. Aleluia, o Senhor, Ele está procurando aqueles que o toquem de uma maneira diferente. O Senhor está procurando aqueles que o toquem com fé. O Senhor está esperando aqueles que o toquem com a certeza que Ele pode fazer, que Ele pode operar, que Ele pode mudar. Aleluia, glória a Deus. O nosso problema é que às vezes a gente olha e pensa que quem vai resolver a nossa situação é os pastores que estão no altar. E a gente olha para o pastor e a gente fala: não, o pastor, ele é limitado como eu. Você olha para o pastor Roger e você fala: não, o pastor Roger não vai conseguir me abençoar na medida da bênção que eu preciso, porque ele é limitado como eu. E as pessoas talvez haviam lá mais doentes naquela multidão, não era só aquela mulher certamente, e elas ficavam olhando: ai não, mas está ali fulano, e fulano ele não pode me dar aquilo que eu preciso. Ah não, mas está ali os discípulos apertando, né? Os discípulos não conseguem fazer aquilo que eu preciso. Ah não, mas já está ali um paralítico, não, ele é limitado igual eu. Só que aquela mulher, ela não se limitou olhando para quem estava na frente ou do lado de Jesus. Aquela mulher, ela simplesmente ficou os seus olhos em Jesus, crendo que Ele sim poderia fazer. Os discípulos nada poderiam fazer. Os médicos durante 12 anos nada puderam fazer. Talvez os conselhos das amigas durante 12 anos nada puderam fazer. Mas aquela mulher, ela saiu da sua casa com a certeza: olha, hoje eu tenho um encontro com alguém que pode fazer. Hoje eu tenho um encontro com alguém que pode operar. Hoje eu tenho um encontro com alguém que pode mudar a minha história. Aleluia. Sabe, aquela mulher, 12 anos, eu imagino quando as pessoas apresentaram o primeiro médico: olha, esse médico aqui vai poder te curar, igual fizeram com a Ellen Souza lá no Brasil. A pessoa: ó, boa, vou ter que pagar caro, mas tudo bem, é minha situação que vai ser resolvida, então eu estou disposta a pagar. Talvez ela se arrumou, ela penteou o cabelo, se arrumou e falou: não, eu vou lá porque eu vou ser curada. E ela foi lá no médico e o médico nada pôde fazer. Aí as pessoas falam: ah não, que esse médico realmente, ele está... eu já tinha ouvido falar que ele não estava bom mesmo, ele estava errando. Mas olha, surgiu um novo médico e esse médico sim, ele pode fazer. Talvez ela ainda foi lá, se arrumou de novo e falou: boa, então agora eu vou lá, eu ainda tenho aqui uma reserva, vou lá nesse médico. Ela chegou lá, gastou, contou a situação e o médico, o laudo foi: nada posso fazer. E ela foi fazendo isso 12 anos da sua vida. E talvez você está aqui e você fala: realmente eu já bati na porta da AIMA, eu realmente já mandei meus documentos, eu realmente já fui em todos os médicos, eu realmente já liguei para todos os pastores, eu realmente já pedi meu pastor para orar, realmente eu já escrevi aquela carta que a pastora Maila falou, realmente eu já subi o monte, eu realmente. Só que deixa eu te dizer, tem uma porta que a gente bate, que a gente nunca erra. Sabe, talvez perguntando ao pastor, você falhou. Talvez pedindo a mim alguma ajuda, você falhou. Talvez acreditando naquilo que alguém te falou, falhou. Mas existe um Deus que quando Ele libera a sua palavra, Ele não falha. A Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Então nessa noite, se você tiver fé, se você crê assim como aquela mulher creu, talvez naquele dia aquela mulher, ela saiu da sua casa falando: olha, é minha última
última tentativa. Se não, eu espero e eu morro assim mesmo, não tem problema. Talvez você saia da sua casa dessa mesma forma, cansada, desanimada, cansada de gastar tudo, cansada de ir para lá e para cá, ligar para alguém, nada resolver. Mas nessa noite, o mesmo que Jesus que passava na cidade daquela mulher, Ele passa aqui. E Ele não passa simplesmente por passar, não. Ele passa para mudar a história. Se você crê nessa noite, amém? Neste momento eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu devolvo a oportunidade para o nosso pastor.